Nossa, já está na hora de começar o nosso AgroBand. Sejam bem-vindos à Casa da Band, aqui na Expo Direto Cotrijal. A gente está trabalhando muito para mostrar todos os detalhes desta que é a maior feira de agricultura de precisão do país. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, circular pela feira. Começo convidando vocês para ir a uma sessão de cinema aqui na Expo Direto. Isso mesmo, e cinema tem que ter pipoca. Então vamos embora, comer pipoca no cinema. Vamos junto! E eu continuo passeando aqui pelo parque, comendo a minha pipoca, e eu vou levar vocês agora para assistir uma sessão de cinema muito especial aqui na Expo Direto. Você já pensou de onde vem a pipoca que você saboreia na sua casa ou no cinema? É isso que a gente vai mostrar agora para você. Cheguei aqui à sala de cinema, mas antes de entrar eu vou entregar minha pipoca aqui para o Rafael e vou bater papo com o Alexandre Barioni, que é engenheiro agrônomo e é um dos responsáveis por essa plataforma digital, essa tecnologia que veio para a Expo Direto para mostrar para o produtor ele poder interagir, saber como que funciona o sistema que ele vai usar na lavoura, o resultado prático. Como é que é isso? Eu fiquei muito interessada quando visitei aqui, vendo o que vocês conseguiram fazer, uma tela horizontal e uma vertical. Como é que é isso, Alexandre? A ideia aqui é que a gente possa, de uma maneira bastante prática, demonstrar para quem vem aqui visitar o que acontece no dia a dia, num ciclo da lavoura do agricultor, desde o plantio, a condução da lavoura até a colheita, integrando isso com aquelas informações que ele está gerando nesta plataforma digital Climate Field View. Por exemplo, o agricultor que está plantando, ele não vê a variação de população. Ele consegue ver isso de uma maneira bastante intuitiva nesta parte horizontal e ver naquela parte vertical, que é um iPad na parede, qual é a população que está caindo naquele momento, se tem algum problema que ele deva agir naquele momento e tomar uma decisão. E isso se repete para as atividades de pulverização até o momento da colheita. Essa população são as sementes que ele está colocando no solo. Exatamente. O agricultor, quando ele toma a decisão de plantar uma determinada variedade ou híbrido, em função da recomendação técnica que ele tem, ele vai colocar, sei lá, 50 mil, 60, 70 mil plantas de milho, por exemplo. Ele regula as máquinas para isso, mas ele não tem a certeza na prática de que aquilo está acontecendo. Então hoje, essa plataforma permite que ele possa, de fato, verificar isso e tomar uma decisão se a regulagem não estiver de acordo com aquilo que ele precisa. Isso é uma novidade que vocês trazem para um evento como esse. E o produtor, ele já consegue manejar, utilizar esse tipo de plataforma? Definitivamente. Tá? Eu acho que esse tipo de tecnologia ele vem estando cada vez mais presente nos campos brasileiros. Tá? Então, por exemplo, era comum a gente ver monitores numa série de máquinas, que a gente aqui tem vários exemplos na feira. Agora, o agricultor ele não conseguia medir isso de fato. Ele podia regular, acompanhar, ter um monitor fazendo aquilo, mas ele não gravava. Então você pode ter uma máquina trabalhando durante todo o dia, mas ao final do dia, ou mesmo se você tem a conectividade no campo, você pode acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo e tomar decisões de ajustar a sua operação ao longo da jornada. Então, esta interatividade e essa informação na mão do agricultor de uma maneira, de um tempo muito mais real com o que está acontecendo na operação, é o que vem fazendo a diferença. E os feedbacks vêm sendo muito positivos. Vocês conseguiram, então, inserir o mundo digital literalmente na lavoura? Exatamente, essa é a ideia, é que a gente possa não só gerar mais dados, né, mas que a gente possa permitir que esses dados que estão sendo gerados, de fato, impactem no processo de tomada de decisão do agricultor. A gente já tinha o iPad, a gente já tinha os monitores, por exemplo, né, mas como que a gente conecta isso e garante que toda essa informação esteja sendo colocada num lugar só, para que o agricultor possa tomar a decisão quando de fato importa. O agricultor está plantando, ele tem que tomar uma decisão no momento do plantio. Ele está pulverizando, ele tem que poder tomar uma decisão no momento da pulverização. E assim sucessivamente, essa é a ideia.
Ok. Muito obrigada ao Alexandre Barioni, que contou um pouquinho para nós dessa sala aqui de cinema dentro da Expo Direto. E agora a gente vai daqui mostrar o pescoço de ganso. Você sabe o que é isso? A gente já conta para você. Então, encontrei o Ademar Oliveira, que é agrônomo, que vai explicar para a gente o que é o pescoço de ganso, que eu falei logo ali na saída do cinema. Ademar, o que é? É uma deformação aqui na raiz, na planta. Por que isso acontece? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Liz. É uma deformação que é o reflexo, é um sintoma do ataque da larva alfinete às plantas de milho. Então a gente, quando tem uma pressão alta de larva alfinete na cultura do milho, a gente observa em muito das plantas essa deformação que é o pescoço de ganso. E acontece mais comumente aqui na região sul do Brasil? Tem algum motivo especial? Sim, perfeito. A região sul tem maior pressão dessa praga, então a gente costuma ver esses sintomas muito fortes aqui na região sul. Porém, a gente consegue observá-lo em todo o país onde a gente tem a cultura do milho. E por que é mais forte aqui no sul? É por causa do clima, por exemplo? Perfeito. Aqui é a melhor adaptação à praga, à região sul. Então a gente vê outras culturas que ela também costuma se reproduzir, se alimentar aqui na região, o que faz com que a população dessa praga seja muito alta nessa região sul do país. E como é que faz para combater daí o alfinete, para ter uma raiz saudável? Porque na verdade a praga se alimenta da raiz, ela come a raiz, é isso? Isso mesmo. A praga, um estádio da larva alfinete, fica na parte do solo, então é muito difícil a gente ter alguma metodologia para proteger a planta da praga. Então a gente tem uma tecnologia Pro3, que ela é a única tecnologia hoje do mercado que possibilita o controle dessa praga através da biotecnologia. Então ela consegue controlar as larvas, que atacam a parte radicular da planta de milho. É como se fizesse assim uma proteção, uma capinha para a raiz, ela não pode entrar, é isso? Na verdade, através do melhoramento genético, a gente faz a inserção do gene que consegue proteger a planta, no caso o sistema radicular, do ataque dessa praga. E que prejuízo causa? Vocês têm percentualmente, por exemplo, de perda numa lavoura se houver um ataque dessa praga alfinete? Isso é muito relativo, Liz. Eu acho que depende muito da pressão instalada da praga e da variação climática. A gente consegue observar muito bem em anos de seca, que tem veranicos, onde a planta sofreu grande dano pela larva, ela tende a apresentar uma perda muito maior se ela não ter essa tecnologia. Então a gente consegue ver diferente dano da praga também em decorrência do clima. Num ano como esse, que falta chuva, na metade sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, a incidência é maior. Com certeza, se tem a pressão dessa praga nessa região, a gente vai ver um melhor desempenho nas plantas que possuem essa tecnologia. E vocês demonstraram aqui na Expo Direto, fizeram um canteiro que tem a demonstração da praga e o efeito dela na raiz. Isso é um jeito didático de mostrar para o agricultor, fica mais fácil. Exatamente. É difícil a gente no dia a dia arrancar as plantas, observar, analisar os danos em suas raízes. Então aqui a gente facilita essa observação e fica muito mais evidente o dano que essa praga causa à lavoura do milho. Ok, obrigada então ao Ademar Oliveira, agrônomo, que desvendou para nós o que é o pescoço de ganso na lavoura de milho. E agora a gente vai para um outro espaço aqui da feira que tem atraído muita gente, chamado muita atenção. É uma interatividade digital, é uma experiência diferente que a gente vai te mostrar agora. Agora a gente vai falar de soja e de uma experiência sensorial muito diferente aqui no Parque da Expo Direto. Eu acabei de passar por essa experiência, mas quem vai contar os detalhes para nós é o Fábio Passos, que é gerente de lançamento dessa empresa, que criou esse circuito numa área de 1.100 metros quadrados. Fábio, como é que foi a ideia de criar? Bom dia. Bom dia.
A ideia é como que a gente vai falar de uma nova era, de uma outra realidade para o agricultor e trazer o folder, né? Deixar na porta, colocar gente conversando, isso é pouco. Então a ideia é fazer uma imersão mesmo, né? Trazer para o produtor uma realidade do futuro. Como que essa nova era vai ser, e ela vai ser parte disso, é digital também. Então a ideia foi criar uma experiência sensorial. Então a gente tem 6 estações, como você comentou. Então a primeira delas é a da biotecnologia, onde é só com o som, né, um som 5.0, então super inovador, mas a gente vai trazendo as principais mensagens para o produtor. Então, ouvindo um pouco do que foi a história, o que nos trouxe até aqui e como que vai ser essa revolução novamente de biotecnologia. E daí daquela estação que a gente ouve o trovão, sente a chuva, para onde que a gente vai? Aí a gente vai para a estação de planta daninha, que a gente vai mostrar para ele, através de painéis de LEDs, com cores, como que o clima muda, a dinâmica de pragas muda e quanto que as plantas daninhas são um problema, né? Pensando em bulva, nos problemas que ele está vivendo. Então o ideal é, a gente traz para ele, para o mundo dele. Então ele tem a sensação dele estar na lavoura dele, mas ao mesmo tempo os problemas mudando o tempo inteiro. Então dá essa ideia de essa revolução constante do meio. Bom, aí a gente chega na terceira estação. A terceira estação é da genética avançada, né? Então a gente tem painéis de plasma pendurados na sala que vão mostrar para ele todo o trabalho de DNA. Então, como se fosse dentro de um laboratório, a gente vai trazer cadeias de DNA para mostrar claramente que o processo de seleção mudou, né? Antigamente a gente fazia um processo de seleção de soja no campo, então é tentativa e erro. Deu certo ou não deu? Agora é marcador molecular, agora é laboratório, eu entendo toda a cadeia da planta. Então, isso daí tem que estar refletido. E além disso, a gente traz as principais marcas que vão vir com a gente. Então, mostra para ele, de uma maneira diferente, toda essa tecnologia que está abarcada nessa genética. E a próxima? A quarta estação que a gente tem, ela é de manejo inteligente. Então a gente vai mostrar para ele, através de 2 video walls bem grandes, quais são todas as ferramentas que ele tem. Então essa sensação que o agricultor tem, olha, eu tenho um monte de coisa, mas como que isso opera junto? Né? Como que eu tenho tecnologia de precisão, aplicador, bico, tudo acontecendo, e aí? Como que eu junto? Então a ideia desse manejo inteligente é a gente traz informação e como que a gente traz essa composição de ferramentas para uma solução única de manejo. E depois a gente vai literalmente matar a lagarta. É esse aí. E aí vamos se mexer um pouquinho. A ideia é, a partir daí, vamos matar a lagarta. Então o objetivo é, não queremos lagarta nessa soja. A gente sabe que a gente tem uma proteção a lagartas. E como traduzir isso? Uma lavoura cheia de lagarta e a gente andando sobre ela, né, para garantir que com a nossa tecnologia nova, Intacta 2 Extend, não vai ter lagarta. E depois a gente chega ao final. Vocês propuseram, inclusive, montar uma mandala, que é nessa última estação. Perfeito. A gente sabe que como tem muita informação, a ideia é que o produtor leve com ele, pelo menos, as principais mensagens, né? O que ele tem que entender que está dentro dessa plataforma. Então a gente dá partes dessa mandala ao longo das 5 salas da experiência e no final a gente soma todas elas e fala, eu vou para um patamar novo de produtividade, mas eu vou com todos esses componentes. A gente enxerga que não tem uma solução única. É uma soma de fatores que levam esse agricultor para o novo patamar. E aí, literalmente, a gente faz a sala subir, né? Ela chacoalha um pouco, enche de soja, e a gente traz esse agricultor para essa nova era, esse novo patamar de soja. Bom, a gente treme, porque a sensação de estar num elevador, de estar numa carroceria, numa caçamba, como a gente fala, e está enchendo de soja, a gente está lá junto no meio disso tudo. E é bem bacana porque é a sensação mesmo que o agricultor tem na propriedade dele. Eu achei bem inteligente, parabéns, gostei de viver essa experiência sensorial aqui com vocês. Obrigada, Fábio. Obrigado a vocês, convido todo mundo para ter essa experiência e ter a certeza que é transformador. Obrigado. Depois desse bate-papo e de eu ter matado lagarta, comido pipoca, eu fiz de tudo, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais Agroband aqui da Expo Direto Cotrijal. Não sai daí! O Agroband está de volta e olha onde eu vim parar, na cabine de um trator. É verdade, eu vou fazer um test drive com o trator parado. Eu vou ver como que ele funciona, ele tem um banco retrátil aqui que se acomodou bem ao meu peso, ao meu tamanho. Vou operar aqui diferentes marchas, ele vai rodar como se estivesse no campo. É hora de acelerar essa máquina, então eu vou a 40 km por hora, que é a velocidade que pode atingir. Claro que com uma assistência por aqui. O Éder vai me ajudar. Então vamos lá, Liz. Para nós fazer esse trator se movimentar, nós vamos soltar essa trava, que é o botão laranja, que é o freio de estacionamento da minha máquina. Então eu solto ela aqui, agora tu coloca o trator andar para frente ou para trás com um simples toque nessa alavanca.
Assim como ele está andando para frente, tu pode fazer a reversão da máquina sem problema nenhum. Se tu quiser realizar a troca de marcha desse trator, tu simplesmente vai tocar essa alavanca para cima, trazendo ela dando um toquezinho para cima, ou a gente usa essa outra alavanca que tem aqui. Vai do gosto do operador, da facilidade que ele está. E aqui eu dei marcha ré. Se eu estivesse no campo, então eu andaria para trás. Como é que foi essa história? O trator está parado, mas em movimento. Eu tenho uma sensação que aqui na Expo Direto já passou aquele tempo que o pessoal vinha e testava a máquina meio parada. Vocês querem fazer um test drive paradinho, é mais ou menos isso? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, Liz. A nossa ideia aqui é poder mostrar para os nossos clientes como é que funcionam as nossas transmissões. Como a gente não tem espaço para andar com a máquina aqui dentro do stand, a gente colocou ela sobre cavaletes. Então a gente consegue mostrar para o nosso agricultor, para o nosso cliente, para o nosso amigo, como é que funcionam as transmissões massiféricas. O trator está em cima do cavalete, a gente simula uma operação do campo, onde o trator consegue realizar a troca de marcha e tudo mais como realizaria no campo. E eu vejo que tem muita gente querendo testar, querendo fazer esse test drive como eu fiz. Isso é uma mudança? Vocês perceberam que tinham que fazer dessa forma, por quê? Bom, isso aí é algo que a gente já faz há 4 anos, tá? Então já está dentro do nosso DNA. E isso a gente mostra, a gente sente que o nosso cliente se sente mais confortável quando ele faz o trator funcionar, quando ele consegue simular suas operações que ele está acostumado, não só o trator parado. E vocês têm diferentes faixas de tratores, essa possibilidade. Permite que todo o cliente que vem por aqui vá fazer o teste. Eles têm alguma preferência? Quem que quer mais fazer esse teste? É o mais jovem, é o mais velho, é o homem, a mulher, como é que é? Tem de tudo, tem desde crianças até as pessoas de mais idade, eles querem fazer. E a gente tem aqui 3 modelos sobre cavaletes. A gente tem o 6711, que é um trator mais simples. A gente tem o 6700R, que é um trator Dynafor, transmissão automática. E a gente tem o 7700, que é o nosso maior trator produzido no Brasil hoje. Qualquer um deles está disponível para fazer o test drive. E o movimento hoje, o perfil de quem vem fazer compra aqui na Expo Direto, por exemplo, é mais o gaúcho? Quem que vem fazer compra? Predominantemente é o gaúcho, mas hoje nós recebemos aqui clientes de Santa Catarina, do Paraná, inclusive de Minas Gerais. Nós estávamos atendendo um cliente de Minas Gerais que estava aqui experimentando os nossos tratores. E de qual cultura hoje está comprando mais? Mais aqui na Expo Direto, mais é a cultura do grãos. Aí nós estamos falando de arroz, soja, trigo e milho. Para mexer, para operar essas máquinas, o pessoal pede muita orientação, tem dificuldade, como é que funciona? Num primeiro momento, ele se assusta com a quantidade de tecnologia que a gente tem embarcada nas nossas máquinas. Quando a gente coloca ele em cima, e esse é o motivo da gente estar sobre cavaletes, é para mostrar para ele que é simples, que é fácil de operar, que a máquina é muito intuitiva. No momento que ele sai do trator, tu vê que ele está com um sorriso no rosto, que ele está confiante, que ele se sentiu agradável lá dentro. Porque há muita dúvida se o agricultor consegue tirar todo o potencial da máquina que ele está comprando. Se vier aqui e fazer essa simulação, ele vai conseguir entender isso. Exatamente, é por isso que a gente botou ele sobre cavalete, para o cliente poder sentir o que o trator vai entregar, o que o trator é capaz de fazer. Então quando ele sai daqui, ele conhece, ele reconhece a máquina, ele sabe, não, realmente é fácil de operar, é uma máquina que vai me entregar o que eu preciso no campo. Ok, obrigada então ao Éder Pinheiro, que contou pra gente um pouquinho como é que funciona essa história de pôr um trator em cima de um cavalete. É um trator parado que está em movimento ao mesmo tempo. Bom, depois de ter andado de trator, que é um equipamento indispensável para preparar o solo para o plantio, a gente vai falar sobre batata doce com o analista da Embrapa Clima Temperado, o Sérgio Bender, porque a Embrapa trouxe 4 variedades de batata para apresentar na Expo Direto. O Rio Grande do Sul é o estado que mais planta batata no Brasil e a gente quer saber sobre essas variedades. Inclusive, uma delas está aqui só em exposição. O lançamento vai ser no final de março, na Expo Agro Afubra, em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul. O que é que vocês têm aqui? Que variedades são e quais são as características? Bom dia. Bom dia, Elizemara. Nós temos um trabalho de melhoramento e seleção de batata doce na Embrapa Clima Temperado já de algum tempo. Inicialmente se fez uma coleta dos materiais do Rio Grande do Sul. São mais de 150 materiais que foram coletados e depois de fazer a avaliação entre eles, se selecionou 3 cultivares, com o objetivo de que a gente tivesse cultivares diferentes para cada público. A BRS Cuia é uma batata doce branca, tanto de casca quanto de polpa. Ela é para aquele público que gosta da batata doce mais sequinha. A Rubisol é uma batata que tem uma casca vermelha
e por dentro ela é branquinha. E ela também é sequinha para aqueles que gostam muitas vezes de também o visual. Ela chama pela coloração avermelhada. E para aqueles que gostam da batata doce, doce realmente, nós temos a Amélia. Ela que tem mais glicose de todas. Exatamente. Ela, tanto que o nome Amélia vem do mel. Quando a gente assa essa batata doce, ela solta um caldo que parece mel e é extremamente saborosa. Curioso isso sobre os nomes das variedades. Como é que vocês definem? O formato da cuia é justamente de uma cuia. As batatas são arredondadas, né? A cuia de chimarrão do gaúcho. Exatamente. A Rubisol é porque a coloração lembra um rubi, né? A Amélia, já falei, pela questão do sabor e da formatação parecida com o mel, né? E a nova que vem aí, que vai ser lançada, é gaita, porque ela lembra uma gaita? Na verdade, essa que a gente está por lançar na Expo Agrofubra, nós não podemos revelar segredos, ela está em exposição, ela só pode ser comentada a partir da Expo Agrofubra. Então a gente te convida para que tu possa ir lá, e aí lá nós vamos esclarecer as características da gaita. E por que a batata doce hoje se tornou queridinha, inclusive do pessoal que faz malhação na academia? Todos os estudos científicos que o pessoal tem feito, né, têm demonstrado as vantagens nutracêuticas da batata doce, né? Então ela está muito associada à questão da saúde, da qualidade de vida. E isso vem fazendo com que as pessoas tenham adotado, né, na sua alimentação o uso da batata doce. Para nós é uma satisfação porque a gente sabe que realmente ela é, né? E onde mais se planta batata no Brasil? Em todo o Brasil. A batata doce ela é plantada, podemos dizer, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, todas as regiões do Brasil são possíveis de se plantar batata doce. Muito obrigada ao Sérgio Bender, ele que é analista da Embrapa Clima Temperado. O Agroband está chegando ao final, mas antes eu converso com uma liderança do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, para saber a avaliação deste momento para o setor. A gente está saindo de uma das maiores feiras de agricultura de precisão da América Latina. Como é que está o ânimo do produtor, presidente, nesse momento? Nós estamos em meio aqui à soja, que é a grande cultura hoje do Brasil e aqui do estado. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Agroband, realmente é um momento ímpar esse, o encerramento já dessa mais belíssima feira que é a Expo Direto Cotrijal. Realmente ela tem um significado impactante na atividade agrícola do estado do Rio Grande do Sul. É a principal feira porque ela tem a característica de trazer o avanço tecnológico tanto em equipamentos agrícolas como genética vegetal e produtos da indústria química que protege tudo isso. Então é um momento ímpar porque o produtor rural de todo o estado do Rio Grande do Sul aqui vem, aqui discute-se, aqui debate-se toda a problemática que envolve as cadeias produtivas, notadamente a da soja, mas também entra a cadeia com grande profundidade, a cadeia do milho e o problema também debatido pelo volume de autoridades também aqui vem e que já vieram, a exemplo do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em que também nos oportuniza discutir os problemas das outras cadeias, a exemplo do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, da cadeia do arroz, do trigo e do leite, que se apresentam com grandes dificuldades. Presidente, foi divulgado durante a Expo Direto a primeira estimativa de produção pela Emater e dá uma queda de 9% na safra de verão no Rio Grande do Sul. Ainda está sendo colhida, esses números podem se consolidar um pouquinho diferentes, mas dá para dizer que no ano passado, que foi uma safra recorde, que vocês disseram que foi o ano de safra cheia e bolso vazio, isso pode ser um pouco diferente para o produtor este ano? Tudo nos indica, e o ano passado, quando a Farsul já colocou na sua coletiva de imprensa, que estávamos prevendo uma safra menor que a do ano de 2017, mas efetivamente a segunda maior safra da história do Rio Grande, em função das condições climáticas adversas que estão ocorrendo. O que está nos surpreendendo, que as primeiras notícias que nós estamos recebendo da metade norte do estado, é que estamos tendo uma belíssima colheita de soja, talvez equivalendo ao do ano passado, se não superá-la.
Estamos com problemas localizados na metade sul do Rio Grande, em função dessa estiagem que está ocorrendo, em que deverá ter uma quebra sim. Nos surpreendeu efetivamente a diminuição da lavoura de milho, que segundo a Emater nos dá um dado de uma diminuição de 24%, o que é muito, diga-se passagem. Temos que debater melhor esse binômio soja-milho, até pela demanda crescente do milho aqui no estado do Rio Grande do Sul e pela contribuição que ele possa dar à lavoura de soja, à saúde da lavoura de soja, inclusive saúde econômica da lavoura de soja. Então são coisas que vão ocorrendo e esses grandes debates estão efetivamente aqui na Expo Direto Cotrijal. Agora teremos uma safra menor. Para surpresa nossa também, que era uma expectativa, não contávamos com a seca da Argentina, que vem favorecer a nossa soja brasileira e gaúcha, consequentemente, em função dessa revitalização do preço que hoje houve na soja, em função dessa mesma seca, porque ele teve uma suba muito importante na lavoura de soja, trazendo a lavoura de soja para um patamar de mais tranquilidade, um pouquinho diferente das outras atividades que estão realmente mais comprometidas e com mais dificuldade. Muito obrigada ao presidente da Farsul, Gedeon Pereira, que terminou esse nosso AgroBand aqui em grande estilo, em meio a um talhão, uma lavoura de soja preparada aqui no Parque da Expo Direto para premiar os visitantes que passaram por aqui. Na semana que vem tem mais AgroBand. Não esqueça que você pode acompanhar este e outros programas na nossa página no Facebook. Até a semana que vem. Tchau!